Seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim aqui comigo. Meu nome é Lin Ken e hoje eu estou sem óculos, tá? Meu óculos ele está arrumando, então hoje você vai ver a aula aqui sem óculos, ok? Bom, começando aqui, nós vamos falar de direção, né? Qual que é o intuito da direção? É você conseguir orientar uma pessoa, é você conseguir dizer que tal lugar está do lado de quê, na direita, esquerda, frente, atrás, né? Tudo isso que a gente vai falar em cima de direção. Então eu acredito que é um assunto bem importante para você, estudante de mandarim, a saber dizer essas palavrinhas aí, beleza? Então, ó, a primeira palavrinha é esquerda, tá? Esquerda. É 左边, 左边, ok? Então, 左边, esse I-A-N, ele tem sempre esse som de I-E-N. Então fica ien, ien, ok? Então fica 左边, ok? E não 左边, tá bom? Tipo, é que às vezes, quando você vê o A-N sozinho, a leitura é an, né? Só que quando ele tem a letra I, fica ien, ok? Então ele tem uma regrinha de fonética aí, beleza? Então, 左边é esquerdo, ok? No caso, eu estou indicando o meu esquerdo, né? Talvez para você seja o contrário. Enfim, esquerdo, 左边. Quando você vai falar o lado direito, seria 右边, 右边, ok? Então, 右边 seria o lado direito. Você percebe que esses dois têm a terminação bien, e o bien significa literalmente lado. Então, como se fosse literalmente lado esquerdo e lado direito, tá? Então temos 左边, 右边, 左右, 左右, ok? E engraçado é que nesse contexto aqui do 左右, se você falar 左右, significa mais ou menos, tá? Em mandarim, quando você fala 左右, quer dizer o quê? Mais ou menos. Eu não sei porque da onde vem isso, né? Que significa mais ou menos. Mas em vez de a gente usar as palavras mais e menos, em chinês a gente usa esquerda e direita, tá? Então quando você fala 左右, imagina assim, ó, olha um hack aqui para você, ó. Quando você pensa em 左右, é isso daqui, ó, né? Então 左, esquerdo, 右, direito. Quando você faz assim, é mais ou menos, tá? Então nunca mais você vai esquecer, hein? Depois nós temos o 前面, tá? 前面. Lembra aquela regrinha de fonética que eu acabei de falar? Que é I-A-N fica igual a I-E-N? Ó, ele aparece nas duas sílabas aqui, tá bom? Então aqui fica 前面, 前面, ok? 前面, frente, ok? E depois nós temos o 后面, que é atrás, ok? 后面, 后面. Então, 前面, 后面, ok? Você percebe que esses dois significa, tem a terminação men em vez de bian. Lin, eu posso usar invertido? Tipo, eu falo assim, ó, 左面, ou eu falo assim, ó, 前边. Não, tá? Normalmente acontece do jeito que tá aqui, tá? Então o bian é para os lados e o men é para frente ou atrás, ou em cima e embaixo, tá bom? Mas em cima e embaixo a gente não vai ver hoje. Então, 前面 é frente, 后面 é atrás, 左边 é esquerdo, 右边 é direito. Essas 4 direções que você precisa saber, pelo menos para você conseguir, né, dizer, né, alguém, alguma coisa, indicar, tá na sua direita, tá na sua esquerda, nossa, tá atrás de mim, nossa, tá na minha frente. Então, essa localização, essa direção é importante você saber em mandarim, tá? Então, de novo, 左边, 右边, 前面, 后面, beleza? Direção, né? Agora o que você vai usar aqui, ó? Você vai usar direção mais a palavra 是, que é o verbo ser, mais o lugar. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, bom, vou pegar esse caso aqui, tá? Vou falar em português mesmo, só para você entender a estrutura da frase, ó. Eu vou falar assim, ó, direção. Vamos pensar que eu queira dizer, então, essa lousa aqui, essa TV aqui. Ela está na minha direita. Então eu posso falar assim, ó, na minha direita tem a TV. Então, em chinês vai ser exatamente nessa
ordem na estrutura da frase. Então, direção direita é 右边. Então, vou falar assim, ó. 右边是lousa. Então, aqui pode ser um lugar ou pode ser um objeto. Objeto lousa. Ou pode ser uma pessoa também. Se tiver uma pessoa do meu lado, eu posso estar falando. Entendeu? Então, a estrutura da frase é sempre essa. Você vai falar a direção primeiro, depois o verbo ser, e depois você vai falar o lugar, o objeto ou a pessoa. Tá bom? Bom, vamos para alguns exemplos aqui, tá? Então, ó. 右边是超市. 右边是超市, tá? Seria o quê? 右边 você já aprendeu que é a direita, né? Então, a direita é 超市, significa supermercado, tá bom? Não é aquele mercadinho, tá? É aquela mercearia, não, tá bom? Ele é o supermercado, são redes maiores, tem mais estrutura e tudo mais, tá bom? Então, 超市 é o supermercado. Então, 右边是超市. Você percebe que eu estou seguindo aquela estrutura que eu acabei de falar, né? Onde é direção, mais a palavra ser, né? O verbo ser, mais o lugar. Beleza? Depois eu dei outro exemplo aqui, ó. 左边是商店. 左边是商店. Então, seria a esquerda é 商店, significa loja, tá bom? Essa é uma palavra, são as palavras que eu acho que são importantes para você, né? Então, 商店 significa loja. Então, qualquer tipo de loja que você quer procurar, tal, é importante você saber a palavra 商店, 商店, ok? Então, 左边是商店, a esquerda é a loja, ok? 前面是百货商场. 前面是百货商场. 前面é frente, 是 verbo ser, 百货商场é esse palavrão aqui que é composto por 4 sílabas, significa shopping, tá? Shopping. Então, 前面是百货商场. Então, na sua frente ou na frente é um shopping, tá? Na frente é shopping. Frente é shopping. Coloquei aqui as traduções, tudo tradução literal para você entender, tá bom? Então, 前面是百货商场, frente é shopping. E por último, 后面是药店. 后面是药店, tá? 后面 significa atrás, né? 是 verbo ser e 药店 significa farmácia, ok? Então, atrás é a farmácia. Então, esses são os exemplos, né? Que eu acabei dando aqui para você, mas você pode estar mudando, né? Todo o lugar, né? Você pode estar colocando outros lugares, né? Tipo, se você quiser falar o nome do lugar mesmo, né? Vamos supor, é o nome da cidade, né? Então, se você quiser falar assim, ó, 右边是北京, que seria Beijing ou Pequim, né? Então, 右边是北京, a direita é o Pequim, né? Então, quando você está na estrada, aí você, sei lá, chega numa intersecção e você fala, ó, pra cá é tal cidade, pra cá é outra cidade. Então, você pode estar falando. Ou você está, sei lá, no Rio, né? Aí você fala assim, ó, lado direito aqui, cidade X. Lado esquerdo, cidade Y, né? Isso acontece muitas vezes, né? Ou quando você está no avião, né? Você está voando e você vê, ó, lado direito é tal lugar, lado esquerdo é outro, entende? Então, você pode estar utilizando isso dependendo do seu contexto, tá bom? Não necessariamente é desse jeito que eu estou mostrando aqui, amarrado, né? Fechado, não. Mas a ideia é trazer para você a estrutura da frase e você conseguir entender como é que você vai encaixar isso dentro do contexto que você sabe. Fechou? Então, depois nós temos mais exemplo aqui com pessoas, tá? Então a gente viu com lugares, nós vamos ver com pessoas agora, tá? E aqui eu trouxe um exemplo como se eu, Lin, fosse esse rapaz do meio, tá? Escolhi justamente um que tenha os olhos puxadinhos igual ao meu, tá? Então imagine que eu sou esse cara aqui do meio e na minha direita existe esse rapaz e do lado esquerdo existe essa outra moça, tá bom? E aí eu, Lin, que tá no meio, eu vou apresentar essas duas pessoas, tá? Como é que eu digo dessa maneira para você, por exemplo? Então eu chego aqui e eu falo assim, ó, 我的右边, minha, né? 我的, minha. 我的右边, a minha direita, 是 João. 我的右边是 João. Então eu estou dizendo o quê? Que na minha direita tem o João, está o João, é o João, tá? E aí eu vou falar que a minha esquerda, ó,
我的左边, na minha esquerda, 是 Joana. Na minha esquerda é a Joana. Então, João e Joana, tá bom? É um exemplo que eu peguei aleatório aqui, tá? Lógico que aqui você pode estar trocando o nome, tá? Você pode estar falando, né, o nome da pessoa, tal. Então, quando você está referindo um espaço, né, uma direção em chinês, é interessante você saber essas palavrinhas para você poder indicar, seja ela uma pessoa, né, as pessoas que estão em sua volta, ou de outra pessoa também. Você pode falar assim, ó, do lado direito dele é o João, do lado direito dele, do lado esquerdo dele é a Joana. Então você pode estar inserindo essa estrutura dentro do contexto que você quer dizer, ok? Então, lugares e pessoas você pode estar usando, e objeto também, né? Se quiser falar assim, na minha direita existe uma lousa, na minha esquerda existe uma caneta, sei lá, você pode estar usando para objetos também, sem problema algum, ok? Bom, depois nós vamos ver aqui advérbio de tempo, tá? O que são os advérbios de tempo de hoje? O de hoje eu trouxe aqui duas palavrinhas importantes para você. A primeira é 中午. 中午. 中午significa meio-dia, tá? E o outro é 凌晨. Desculpa a leitura errada. É 凌晨. 凌晨, ok? 凌晨significa madrugada, ok? 中午, meio-dia, 凌晨, madrugada. Só que tem um porém aqui, tá? Aqui tem um porém que você vai falar assim, Lin, não faz sentido isso, né? E qual que é esse porém? O meio-dia, quando a gente fala em português, eu não preciso dizer para você qual o horário, porque você sabe que é 12 horas, né? No relógio vai estar marcando 12 horas 00, né? Podemos assim dizer. 12, 2.00. Só que no mandarim, não sei por que raios, você tem que indicar a hora mesmo assim. Você não pode simplesmente falar 中午, tá? 中午significa meio-dia? Sim, significa meio-dia. Mas ele, na hora de você usar ele no dia a dia, você não pode usar somente ele. Você deve usar junto com o número 12 horas. Então eu tenho que falar meio-dia, 12 horas, tá? Aí você fala assim, pô, Lima, não faz sentido então, por que eu tenho que usar o 中午, né? Sim, realmente não faz muito sentido. Você pode estar diretamente falando 12 horas, tá? Você não precisa dessa palavra meio-dia, né? Porque em português é muito mais lógico. Você fala assim, pô, ou é meio-dia ou é 12 horas, né? Por que eu tenho que falar os dois? Se eu for falar os dois, eu falo só 12 horas, né? Então, infelizmente, no mandarim é assim que funciona, tá? Você tem que falar o 12 horas junto. Se você falar só o 中午, ele vai entender tipo meio que um período, tá? Então, qual que é esse período? Entre meio-dia até 1h da tarde. Nesse período de 1 hora aqui, assim, eles... Mas meio-dia sempre você tem que usar 12 horas, tá? É uma regra gramatical do idioma, tá? Reclama com quem inventou o idioma, não comigo. Beleza? Então, ó, 中午, aí seria assim, ó, 中午12点, tá? 中午12点. Então, 12 significa 12, tá? 10 é 10, 2 é 2, então 10, 2, 12. E o 点 significa horas, tá bom? Mas é sempre horas marcado, tá bom? Horas marcado. Então, 中午12点 significa literalmente meio-dia, 12 horas, tá bom? Então é assim que a gente fala meio-dia, tá? Bom, a segunda palavrinha aqui do advérbio de tempo é o 凌晨, tá? 凌晨é uma palavra bem legal, né? Que significa madrugada, e você pode referir aí no período entre 1 da manhã até 6 da manhã, tá? Então esse período a gente chama de 凌晨. Aí depois das 6 a gente já pode usar o 早上, que é de manhã, né? Que é manhã, tá bom? Então entre 1h da manhã, né, até 6 da manhã, a gente pode considerar como 凌晨, ok? 凌晨. E mesma coisa, você pode estar utilizando, né, você deve, na verdade, utilizar o horário depois. Então vamos supor, você quer falar assim, ó, 3 da manhã. 3 da manhã a gente fala em português, né? Mas 3 da madrugada. Você vai falar assim, ó, 凌晨3, que é 3, e o 点 é horas. Então eu vou falar assim, 凌晨
3点. Então, como se fosse madrugada, 12 horas. Na madrugada, 3 horas, tá? Então, você percebe que o período ele vem sempre antes e não depois, né? Aqui a gente fala sempre depois. A gente fala assim, 8 da manhã. Então, primeiro o número 8, depois manhã. Você fala 5 da tarde, né? 9 da noite, 3 da manhã, da madrugada, entendeu? Então você percebe que é invertido. Então para o mandarim ele é invertido também. Então você vai usar a palavra, os advérbios aqui, nesse caso, né, o linchan, antes do número, beleza? E também os outros manhã, tarde, noite, você também vai usar ele sempre antes do número, tá bom? Isso é regrinha também, tá? Então de novo, leitura é 中午, e aqui é 凌晨, ok? Então aqui vamos ver alguns adjetivos, tá? Por que que adjetivo é importante pra gente? Porque você vai elogiar alguma coisa, você vai dar uma característica para alguém, algum animal ou algum objeto, você tem que usar os adjetivos, né? Então eu trouxe aqui pra gente a palavra grande, tá? Em chinês é tá, ok? Como se fosse T de tatu em português, tá? Como se fosse T e A, então fica tá, ok? Então não existe em mandarim essa leitura, tá? Não existe a leitura da, tá? De dado, né? Não existe, somente tá, de tatu mesmo, tá? De tatu, tá? Tá. Trouxe aqui rápido, é kuai, ok? Kuai significa rápido, kuai. E aí eu trouxe outro que é parecido à leitura com o kuai, que é shuai, tá? Só muda o consoante, né? Aqui é K, aqui é SH. No SH você vai ter essa leitura que é shuai, tá? Shuai significa bonito para homem, né? Masculino, tá bom? Então você não pode falar... geralmente você não pode falar, tipo, elogiar uma mulher, por exemplo, com shuai. Fica um pouco estranho, tá bom? Em mandarim fica um pouco estranho. Ou você quer elogiar, por exemplo, uma peça de roupa feminina, né? Uma peça de roupa mais delicada, por exemplo, é muito estranho você falar shuai, né? Agora, se a peça da roupa for um estilo mais, sei lá, um estilo mais dark, mais rock and roll tal, aí tudo bem você falar shuai, entendeu? Mas quando for algo mais delicado, algo mais fofinho, uma roupa para criança tal, a gente não usa muito o shuai, fica meio esquisito, tá bom? Então o shuai ele é usado para homens e para objetos masculinos, tá bom? E para o feminino, então, é o próximo que é o piaoliang, tá? Piaoliang. Então, piaoliang significa bonita, bela, tá bom? Piaoliang. E aí ele é usado para feminino, tá? Então, mesma coisa aqui. O piaoliang é complicado, né? É esquisito você elogiar, por exemplo, sei lá, algo... Deixa eu pegar um exemplo aqui, um bastão de beisebol, por exemplo, né? Você fala assim, nossa, que bastão de beisebol bonito, né? E você vai usar shuai, você não vai usar piaoliang. Ah, você está vendo um vestido da Hello Kitty, você não vai falar shuai, você vai falar piaoliang, entendeu? Então é mais ou menos isso, entendeu? Se você pensar, se você sabe inglês, você vai perceber que isso acontece no inglês, né? No inglês nós temos o handsome, que seria o shuai, e o beautiful, que seria o piaoliang, entende? Então é mais ou menos isso, tá? Então, se você manja do inglês, você vai entender isso que eu estou dizendo. Realmente tem essa diferenciação no idioma, tá bom? Depois, nós temos aqui a palavra je, tá? Je. Esse R aqui é um terrorzinho, né? A leitura dele é sempre assim, com os dentes fechados, e você vai fazer esse som, ó. J, ok? Aí, como ele tem a terminação E, né? Então você vai ler J, ok? Então, J significa quente, tá bom? Quente. E o frio, então, é Lang, ok? J e Lang, beleza? Então, de novo, ó. Tá, Kuai, Shuai, Piaoliang, J,
冷, ok? Mais uma vez. 大,快,帅,漂亮,热 e 冷. Beleza, então você já sabe aqui alguns adjetivos, né? Como é que eu uso então, Lin? Qual que é a estrutura da frase? Então a estrutura você vai utilizar da seguinte maneira. Você vai usar o adjetivo, né? Que são esses daqui, né? Qualquer um deles. Você vai acrescentar a palavra t, tá? A leitura dele não é d, a leitura é t, como se fosse um e, como se fosse um atil, né? T. E você vai acrescentar o objeto, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui no próximo slide e você vai entender melhor. Ó, aqui nós temos aqui 大的房子. 大的房子 significa o quê? 房子 significa casa, ok? Mas não é casa de lar, tá bom? É casa, quando você vai usar o 房子, é tipo sempre a estrutura. Quando você vai comprar, você compra 房子. Quando você vai vender, você vende 房子. Quando você reforma, reforma 房子. Quando você vai pintar, você pinta o 房子, ok? Então, 大的房子 seria grande casa, tá? Uma grande casa. E você tem que colocar o t logo depois do adjetivo, que são as características que a gente viu no slide anterior, tá bom? Então, 大的房子 seria uma casa grande. Depois, você tem 快的车子. 快的车子. Então, seria 车子 significa carro e 快 é rápido. Então, é um carro rápido. Depois nós temos aqui 帅的男人. 帅的男人. 男人 significa homem, tá? E 帅 significa bonito. Então, homem, bonito. Bonito homem, né? 帅的男人, ok? E também temos aqui 漂亮的女人. 漂亮的女人. 女人 significa mulher, tá? Esse NU com trema em cima, ele tem essa leitura, tá? Nu, nu, tá bom? Não é nu, tá? Não é nu, é nu. Você tem que fazer meio que um biquinho com a sua boca e ele vai sair esse som aí, nu, ok? Então, 漂亮的女人 seria uma mulher bonita. Então, homem bonito, mulher bonita, tá bom? Você pode usar 帅 e 漂亮, respectivamente. Depois nós temos aqui 热的咖啡. 热的咖啡. Então, 热 significa quente, né? E café, café. Tá? É uma palavra que é muito parecida com o português, né? Então, café. Lembra que tem a letra I no final. Então, fica café, tá? Lembrando que tem um I no final. Café. 热的咖啡 seria café quente, ok? Depois nós temos aqui 冷的水. 冷的水. 冷 significa frio e o 水 é água. Então, água fria. 冷的水. Beleza? Então, de novo, ó. 大的房子. 大的房子. 快的车子. 快的车子. 帅的男人. 帅的男人. 漂亮的女人. 漂亮的女人. 热的咖啡. 热的咖啡. E 冷的水. 冷的水. Ok? Então, alguns exemplos aqui para você estar brincando aí, podemos dizer, tá bom? Bom, então essas palavras aqui, você pode ver que elas são palavrinhas talvez novas, talvez você já conheça, mas você pode estar trocando essas palavras, né, essas pessoas ou objetos, conforme o contexto do que você quer falar, tá bom? Então, sei lá, se você quiser falar assim, ó, um carro grande, né, você vai falar 大的车子, entendeu? Então você pode estar, né, se desvinculando aqui dessas palavras, né, que eu coloquei aqui no final e trocando por algo que está no contexto que você quer dizer. Beleza? Então, esses são alguns exemplos apenas para você entender o uso dela, para você entender qual que é a estrutura da frase. Uma vez que você souber a estrutura, aí fica muito mais fácil de você montar as frases. Basta você adquirir mais vocabulários, né? Isso é fácil, você consegue mais vocabulário até lendo em dicionário, por exemplo, e basta você colocar ele em prática.
Fechou? Bom, profissões. Esse tema aqui é bem legal, né? Onde profissões ajuda a gente a nos apresentar, a perguntar a profissão do outro, né? Muitas vezes isso é muito importante numa conversa social. Bom, uma das palavras que é muito utilizada em mandarim, né? Seria Lao Ban. Lao Ban, ok? Lao Ban significa dono ou chefe, né? Quem assiste dorama, quem assiste filmes, normalmente já vê essa palavra como uma frequência assim bem alta, porque realmente eles utilizam Lao Ban para até dono de um estabelecimento, de um pequeno negócio, até um dono de uma empresa gigante, tá? Eles utilizam o Lao Ban. E o chefe acaba utilizando também, tá? Então, eles, tanto no trabalho, né, quanto em situações onde tem um vilão, por exemplo, onde você tem aí o chefão, né, que você tem aí o chefe da máfia, por exemplo, aí eles utilizam Lao Ban também, ok? Então, uma palavra que usam bastante, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, Lao Ban é muito utilizado. Então, agora você já sabe o que significa. Ele significa dono, né? Literalmente dono de algum negócio, ou ele pode ser chefe também. Depois nós temos aqui Yi Sheng, tá? Yi Sheng significa médico. Médico. Yi Sheng. Essa palavra é muito importante, né? Porque se você precisar, né? Deus me livre, mas espero que você não precise. Mas se você precisar, é bom você saber, tá? Então, Yi Sheng significa médico, tá? Então é bom você saber caso você precise de um, tá? Depois nós temos aqui Lao Shi, sou eu, né? Lao Shi. Lao Shi significa professor, tá? Lembrando que, né, tudo que a gente está falando aqui não existe uma flexão de gênero, né? Não existe o masculino, feminino nesse caso, tá bom? Se você fala Yi Sheng, pode ser para homem, para mulher. Se você fala Lao Ban, para homem ou para mulher. Na verdade, para mulher tem você acrescenta o Niang, Lao Ban Niang, mas normalmente aí nesse caso seria tipo a esposa do chefe, entendeu? Nesse caso. Niang se escreve N-I-A-N com o mesmo acento aqui, que é o terceiro tom, tá bom? Lao Shi também, se for uma mulher, Lao Shi, se for um homem, Lao Shi, ok? Depois nós temos aqui Xue Sheng, Xue Sheng. Xue Sheng significa aluno, tá? Que é você que está me assistindo aí, tá? Xue Sheng é aluno. E mesma coisa, pode ser aluno ou aluna, ok? Depois nós temos aqui Peng You, Peng You, tá? Não é Peng Yu, tá bom? Eu vejo muita gente falando Peng Yu, essa é a leitura errada. Então aqui é Peng, Peng, ele assopra, porque a letra P de pato é assoprado a leitura. Então fica Peng, Peng, Peng You, Peng You, significa amigo ou amiga, ok? Ok, então, mais uma vez, Lao Ban, chefe ou dono ou chefe. Yi Sheng, significa médico. Lao Shi significa professor. Depois nós temos Xue Sheng significa aluno. E por último nós temos aqui Peng You, que significa amigo ou amiga. Beleza? Então, esses são algumas profissões que eu trouxe aí para você. E para falar de profissão, é interessante a gente ver também, relembrar dos pronomes possessivos, tá bom? Que seria meu, seu, dele, dela, tá bom? Então, o meu significa 我的, ok? O 我 significa eu, e o 的 é de posse nesse caso. Então, se é algo que é meu, que é algo que eu sou, que eu tenho posse, então fica 我的, ok? Depois, seu, aí seria 你的, seria 你的, seu. 你 significa você, e o 的 é de posse. Então, de posse sua, 你的, seu. Depois nós temos o 他的.
他的. Ta significa ele ou ela. E o de é posse. Então, de posse dele, de posse dela. Então, 他的, dele ou dela, ok? 我的, 你的, 他的. Esses três. Então, vamos juntar isso daqui com as nossas profissões e eu vou trazer aqui para você alguns exemplos, tá bom? Então, ó, primeiro, 我的老板叫明月. 我的老板叫明月. Então, seria o quê? Meu, né? 我的, meu, 老板, chefe, 叫, se chama, 明月, 明月, ok? Então, 叫 significa, é o verbo chamar, né? Chamar no tipo de chamar, como você se chama, eu me chamo. Então, quando você está falando de nome, quando você está se apresentando, tá bom? Esse é um dos significados do tchau. O segundo significado do tchau é quando você está chamando alguém, né? Sabe quando você fala, chama sua mãe, chama seu pai, chama fulano de tal, chama lá que eu tô aqui, entendeu? Chama seu chefe, chama o médico. Aí você vai usar o tchau, né? E o chama o médico tá aqui, que é 叫医生, tá? 叫医生, tá? Então vamos supor que você está, né, em algum lugar e de repente alguém passe mal e você precisa de um auxílio de um médico, por exemplo, e você quer falar assim, chame o médico. Aí você vai usar exatamente essa palavra aqui, tá? Então essa frase aqui, ela é muito importante para você. Caso você vai viajar para a China, por exemplo, é importante você saber ela, tá? Então, em caso de emergência, às vezes a pessoa entra em choque, não sabe o que você quer, e você está num país que você não conhece, então basta você falar assim, 叫医生, 叫医生, tipo, chama o médico, né? E os caras que se viram para trazer o médico para você, entendeu? Então, 叫医生, chame o médico. Depois, 你的老师叫视频吗? 你的老师叫视频吗? Significa o quê? Seu professor se chama 视频, é o nome, e ma é de uma pergunta. Ou seja, o seu professor se chama 视频. É isso que ele está perguntando nesta frase, ok? Então, 你的老师叫视频吗? Então, aqui o tchau está no sentido de nome, não é mais no sentido de chame alguém, mas sim chame pelo nome tal, tá bom? Depois, nós temos essa frase aqui, ó. 他的学生叫什么? 他的学生叫什么? Significa, aluno dele chama o quê? Então, o aluno dele chama o quê? Ou seja, é tipo, como que o aluno dele se chama, né? Ok? Então, no português a gente fala como, né? Mas, em mandarim a gente fala o quê? O que ou qual, tá bom? Depois, nós temos aqui 这个是我的巴西朋友 这个是我的巴西朋友 Este, tá? 这个 significa este. Este é meu Brasil amigo. Ou seja, este aqui é o meu amigo do Brasil, podemos assim dizer. Ou, tipo, Brasil amigo, entendeu? A gente fala assim, Brasil amigo, 巴西朋友, ok? E aí você fala assim, ó, 她叫 Juliana. Então no caso é amiga, ok? Então, 她叫 Juliana seria ela se chama Juliana, tá? Então, esta é a minha amiga do Brasil. Ela se chama Juliana, ok? 巴西朋友. Lin, se eu quiser inverter, se eu quiser falar assim, ó, amigo chinês, como é que eu falo, né? Aí, basta você trocar o 巴西, que é Brasil, pelo 中国. 中国, que seria Z-O-N-G, ou desculpa, Z-H-O-N-G, e Guo é G-U-O, tá? 中国. Então, 中国 significa China, e você pode estar substituindo, né, pelo 巴西, e aí ele vira, né, amiga chinesa em vez de amiga brasileira, ok? Então, de novo, 我的老板叫明月. 我的老板叫明月. Depois nós temos aqui 叫医生, 叫医生, chame o médico, né? Depois, 你的老师叫视频吗? 你的老师叫视频吗? Seu professor se chama 视频, né? Depois, 他的学生叫什么?
他的学生叫什么? Então seria o aluno dele se chama o quê? O aluno dele se chama o quê? E 这个是我的巴西朋友，这个是我的巴西朋友，他叫 Juliana， 他叫 Juliana. Então, esta é a minha Brasil amiga. Ela se chama Juliana. Ok?